Fala galera da Construção Civil, Guilherme Casazon por aqui, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre essa questão do apagão em São Paulo. Mais de 4 milhões de pessoas tiveram as suas vidas afetadas por consequência desse apagão. A capital e mais 23 municípios, uma situação bastante crítica, todos nós estamos acompanhando nos noticiários essas informações. Agora, de quem é a culpa? Podemos culpar uma pessoa de forma exclusiva? Aí está uma pergunta que a gente precisa fazer uma certa reflexão. Porém, nós temos lá um ator muito importante, que é a Enel, né? A Enel é a empresa responsável justamente por administrar esse setor da energia ali naquele estado. Então, na condição de pessoa jurídica, ela passa a ser uma pessoa responsável pelo que aconteceu ali dentro da condição jurídica que ela se encontra e pelo fato de ser uma prestadora de serviço dentro do sistema elétrico. Agora, podemos culpar diretamente a empresa, somente a empresa? Será que faz sentido? Tudo isso nós vamos fazer uma reflexão ao longo do vídeo. Mas precisamos agora entrar para falar de um outro ator, né? Que é a Enel, que é a agência brasileira que vai justamente fiscalizar todas essas empresas responsáveis aí por trabalhar, por atuar no sistema elétrico brasileiro. Agora, gente, é importante a gente ressaltar o seguinte: uma das obras mais complexas que tem é justamente obras de infraestrutura no setor elétrico. Então você que é um eletricista, você que é um prestador de serviço, é um empreiteiro, você conhece bem esse sistema e sabe também da complexidade que é você atuar. E ali, galera, nós temos o seguinte, nós temos vários órgãos que vão dialogar justamente nesses projetos, né, que são megas projetos, e esses projetos eles envolvem a participação do governo federal, governo estadual, dependendo, governo municipal, empresas privadas, investimentos internacionais. Assim, nós estamos falando de um valor bastante agressivo e de obras bastante complexas. Aí depois nós temos o meio ambiente que precisa ser respeitado, então nem todas as obras podem ser feitas, e assim sucessivamente. Mas nós temos assim os seguintes órgãos, por exemplo, de um lado nós temos o CMSE, depois nós temos o CNPE, nós temos o EPE, nós temos a própria ANEEL, nós temos a ONS, nós temos a CCE. A gente tem vários tipos de órgão que vão dialogar ali entre eles, são bastante. Agora, o Brasil ele não é um país altamente industrializado. O Brasil não é um país que tem um sistema elétrico de ponta. E não vai ser o primeiro apagão, como também não será o último apagão, né? Teremos outros episódios, lamentavelmente, talvez até em proporções maiores. Isso é inegável. Por quê? Nós temos muitos setores elétricos que precisam se reestruturar, precisam se modernizar. Nós temos estações, subestações, sistemas elétricos totalmente arcaicos. Então, assim, e o Brasil ele não está preparado para essas variações climáticas que vêm ocorrendo no mundo todo. Isso é uma realidade. Agora, tudo isso que aconteceu em São Paulo, que serve como experiência para todos nós que estamos inseridos no setor da construção civil, é justamente olhar mais para o sistema de energia alternativas. Porque a partir do momento que você começa a produzir uma energia renovável, através do sistema fotovoltaico, por exemplo, você vai deixar uma grande parte de uma sociedade sem utilizar a rede tradicional.
Então, assim, você não vai mais ter aquela sobrecarga de energia. Na verdade, o que acontece é isso, que é um apagão. Um apagão é um desequilíbrio. Ocorreu um desequilíbrio na rede, vai apagar tudo. Então, a partir do momento que investirmos muito mais, bem mais do que nós estamos investindo, o Brasil vem crescendo no setor de energia renovável, não tenha dúvida. Porém, precisamos investir muito mais. Um dos projetos, por exemplo, que paralisou o nosso mercado foi justamente a subida dos juros, a subida do dólar, a taxação dos produtos importados. Então isso freou um pouco o avanço do nosso projeto de implantação do sistema de energia por meio da fotovoltaica, do sistema fotovoltaico. Sem contar que mudou também, né? Vocês acompanharam muito bem isso até pouco tempo. O projeto de lei sofreu alterações e também deu uma freada no setor. Agora, para a gente entender o que está acontecendo, o que aconteceu em São Paulo e o que, consequentemente, pode vir a acontecer em outros estados, é preciso a gente compreender o seguinte, que o nosso sistema, ele é ainda muito dependente do sistema hídrico. Ou seja, a nossa energia, ela depende da água e, consequentemente, depende da chuva. Choveu bastante, sobe os reservatórios, nossa energia, o sistema de energia fica equilibrado. Não choveu, precisamos acionar outros sistemas alternativos de energia. Então nós temos no Brasil hoje pouco mais de 50% da nossa energia hídrica. Depois nós temos a eólica, que é pouco mais de 12%, a fotovoltaica 14%, gás natural 8%, biomassa 7%, petróleo reduziu muita coisa, quase a gente tem 4% de petróleo e seus resíduos, enfim, carvão mineral também muito menos, 1,6%, enfim. Então mas a nossa energia ela está centralizada onde? No sistema da natureza, não deixa de ser uma energia renovável. O sistema hídrico é uma energia renovável, mas é uma energia renovável que depende exclusivamente de chover. Choveu muito, a gente consegue ter um equilíbrio. Não choveu, a gente pode ter problemas. Então, assim, o Brasil, ao longo dos anos, ele vem sofrendo muito por falta de investimentos em grandes obras de infraestruturas, em todos os setores. No habitacional, nós temos um déficit enorme. Nas obras de saneamento básico, nós temos outros déficits enormes. No sistema elétrico, muita coisa. E na parte de tecnologia, nem se fala. O Brasil vem crescendo? Vai crescer mais? Com certeza sim. É o que todos nós esperamos. Mas grandes obras precisam realmente voltar a dominar o cenário principal do Brasil. Porque é o que nós comentamos sempre aqui. A construção civil é o caminho mais curto para gerar oportunidade de trabalho e renda. Mas nós, profissionais do setor da construção civil, nós não temos o respeito que outros setores têm. Não vou aqui citar setores, mas nós não temos o respeito no cenário nacional que outros setores têm, né? E a construção civil, o setor, a indústria da construção civil, ela precisa ser respeitada, né? Porque o nosso setor gera muito emprego. Nosso setor ele tem uma importância de transformação na sociedade gigante. Inclusive, nesse momento agora. Podemos apontar que, claro, a demanda que se tem, né, o número de profissionais que se tem na empresa ANEEL, por exemplo, não consegue suprir toda a necessidade que a demanda requer em virtude desse apagão, por exemplo. Então é necessário que trazer profissionais de diversas outras empresas, fechar parceria, trazer de outros municípios, para quê? Para tentar sanar o problema num tempo menor. Porque se for depender somente do seu corpo técnico, não é o suficiente, porque a tragédia ela foi muito grande. Nós estamos falando aqui da maior capital do Brasil. É o estado mais populoso do Brasil. Maior que muitos países
no mundo. Nós estamos falando de São Paulo, o berço da indústria, né? Então, assim, não é um estado qualquer. Nós não estamos falando aqui de um estado pequeno. Estamos falando aqui de um mega estado. E um estado que depende da energia para produzir. Hoje, São Paulo é o estado que mais produz. É o estado que tem o maior PIB do Brasil, é São Paulo. São Paulo trabalha de noite. E aí, como que você para uma cidade por conta de um problema elétrico, uma cidade dentro desse porte, dentro dessa realidade, dentro desse nível? Então, o que a gente precisa apontar aqui, né, num canal sério como o nosso? Não podemos apontar culpado é A, B ou C, no meu entendimento, né? Culpado é um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores que fez com que chegasse a essa realidade. Por quê? Nós temos vários órgãos de fiscalização. Vários órgãos de fiscalização que são responsáveis por fiscalizar essas empresas, né? E a linha de investimento, o que está sendo investido, qual é o percentual da empresa que está sendo reinvestido em novas tecnologias para aquele setor? Quais as obras de infraestrutura no sistema elétrico que o governo federal está fazendo para poder contribuir para a expansão de uma forma sólida daquele sistema elétrico? O que os municípios estão fazendo, né? Qual o projeto de expansão? Por exemplo, um estado que eu cito aqui, Minas Gerais, um estado que tem investido bastante no setor de energia por meio do sistema fotovoltaico. Então você percebe o quê? Você percebe que essa rede tradicional, ela já não vai ter um congestionamento tão grande quando você começa a investir em outros tipos de tecnologia. Não que o Brasil não esteja investindo, mas dentro da média mundial, o percentual que o Brasil tem investido é muito baixo, né? Então, os três poderes de Estado, governo federal, governo estadual, governo municipal e a população, todos nós precisamos trabalhar em prol desse único objetivo: acreditar e apoiar as energias renováveis. Fazendo isso, com certeza, uma grande parcela aí desse problema que ocorreu, talvez não teria a proporção que teve, né? E hoje, já 3 dias depois, continua-se uma grande parcela da população ainda sem luz. Então nós estamos falando de um prejuízo para o Estado incalculável, porque você tem indústria que parou de funcionar, os geradores não vão suportar, né? Os geradores, eles são emergenciais. Então você tem hospitais que pararam de funcionar, você tem os comerciantes sofrendo porque perderam muitas mercadorias que precisam ser congeladas. Você tem a população sofrendo, né? Você tem as pessoas que têm algum tipo de comorbidade sofrendo mais ainda, porque depende às vezes de equipamento, de algum outro tipo de situação para tocar o seu dia a dia. Então, assim, gente, nós temos um problema muito maior do que simplesmente apontar onde está o erro. A gente tem um problema muito maior do que esse. Nós temos aqui um problema seríssimo, um problema que precisa ser analisado de uma forma muito técnica, sem apontar culpados, mas tirar desse evento uma forma de buscar soluções, né? Buscar integrar ali as empresas, buscar um apoio econômico. E assim, na minha opinião, uma das coisas que o Brasil precisa mudar urgentemente é justamente determinar áreas menores de exploração de certas empresas. O que acontece no Brasil? Você tem uma única empresa explorando um território muito grande, quando na verdade você poderia ter 2 ou 3 empresas ali, atuando dentro daquele determinada área. Rio de Janeiro, por exemplo,
você tem uma única empresa atuando numa área muito grande do Brasil, do Rio de Janeiro, perdão, uma área muito grande do Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Vira e mexe, você tem problemas, né? Por quê? Porque é uma área muito grande para um quadro de funcionário que não vai dar conta, principalmente em casos emergenciais como esse que aconteceu lá em São Paulo. Em São Paulo não é diferente. Você tem uma empresa atuando ali em diversos locais, em diversas áreas, quando você poderia, como sugestão, ter uma ou umas duas empresas atuando e dividindo o mercado. Acredito eu que a linha de investimento poderia melhorar bastante, a população também. Então fica aqui a minha sugestão. Então, galera, com relação a São Paulo aí, que a gente está ouvindo muito a falar, eu trouxe esse recorte, né? Um pouco do que aconteceu, um pouco também da minha opinião dentro do âmbito profissional. Eu fico por aqui, agradeço demais o seu tempo e até uma próxima oportunidade. Compartilhe o canal, aperte o sininho e vamos para cima. Construção Civil Unida, é em cima disso que a gente trabalha.